Você sabia que a pele das crianças só vai se assemelhar com a pele de um adulto lá pelos 3 anos de idade, mais ou menos? Manter a pele dos pequenos saudável e protegida é uma missão importantíssima, mas também pode ser uma tarefa um pouco confusa com tantos produtos disponíveis no mercado hoje em dia, né? Não dá para usar qualquer coisa no corpinho de um bebê ou da criança, né? Mas como que a gente vai saber então, né? O que pode, o que não pode ser usado? Eu converso agora com a doutora Natália Arrudaliani, que é médica pediatra e vai nos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Ai, que prazer te ter aqui. Prazer é meu. E assim, antes de mais nada, eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as peculiaridades da pele do bebê, né? Porque é uma pele muito sensível, toda pele é sensível, mas assim, a do bebê se mostra ainda mais sensível, né? Isso, é uma pele que nasce muito sensível, né, Vanessa? Inclusive, as recomendações sobre banho, elas mudaram, né? Tem orientações recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria pedindo para atrasar esse banho, né? Por 24 horas após o nascimento, um melhor controle térmico desse bebê. Que o primeiro banho seja feito de forma suave, com uma água mais morna. Que dure de 5 a 10 minutos, né? A Sociedade Brasileira, ela recomenda os banhos de imersão, mas a gente também pode ter o banho de chuveiro, né? Que às vezes a gente fala para os pais fazerem, para melhorar aquela conexão, Sim. aquele vínculo, né? E os primeiros cuidados, primeiro a gente escolhe os cremes de barreira, né? Que são aqueles cremes que vão no bumbum do bebê. São cremes que devem ser passados a cada troca, né? Eles são, a gente fala, semi-oclusivos, né? Eles não fazem uma oclusão completa da pele, tá? Mas elas também não deixam que a urina e as fezes entrem em contato com aquela pele mais sensível. É literalmente criar ali uma proteção, Uma barreirinha. né? Uma barreirinha Isso. entre a pele e o que o bebê fizer na fraldinha. Isso, E assim, gente, não precisa ser nenhum produto sofisticado, caro, importado. A gente tem ótimas opções no Brasil, à base de óxido de zinco. Alguns têm vitamina E para poder hidratar aquela pele e regenerar, sabe? Então, assim, aí pelo simples, perguntar ao seu pediatra, o pediatra vai ter várias orientações e sugestões de produtos, sem nenhum conflito de interesse, né? Para pensar melhor na saúde daquele bebê. A minha dúvida era justamente essa, né? Se a cada troca de fralda, necessariamente teria que usar as famosas pomadas de assadura, né? Isso. Então, é indicado. É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu falo no consultório que depende muito do bebê. Talvez é um bebê que tem uma pele menos sensível, talvez você passe ali só depois da evacuação, né, da eliminação das fezes. Talvez quando tiver urina, né, na fraldinha, a gente às vezes passe só o algodão com água, o algodão com óleo vegetal. Eu costumo recomendar muito o óleo de semente de uva. Ele é um óleo bom para se usar, tá? E é um óleo que não fica endurecido no frio, né? Que acontece muito com o óleo de coco. Não condensa ali, né? Isso, aí a gente dá várias dicas de como carregar isso na bolsa. Tem as melhores opções de lenços umedecidos também, para a gente poder fazer as trocas na rua, né? Isso que eu ia te perguntar também, né? Porque quando eu saí do hospital, né, da maternidade com o Nicolas, a orientação, né, dos profissionais que me atenderam, me acompanharam era: quando você for fazer a troca em casa, evita usar lenço umedecido. Dê preferência para o algodãozinho com uma água morninha, para fazer a limpeza do bumbumzinho do Nicolas. Isso. Essa é a orientação geral, é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. É uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles falam até algodão e água, tá? O óleo seria mais para remover aquelas, por exemplo, fez um cocô ali, né? Ficou mais grudado, o óleo tira de forma suave. Seria a função do lenço umedecido, do lenço né? umedecido, isso. E aí o lenço umedecido, então, o indicado é deixar só para rua, né? Porque aí realmente é mais difícil levar uma água, um algodão. Isso, a gente, no consultório eu falo para comprar uns borrifadorzinhos pequenininhos, colocar meia quantidade de água, meia de óleo, balançar na hora. E carregar um algodãozinho ali na bolsa mesmo. É fácil, sabe? Não vaza nem nada, né? E o que a gente tem que observar em relação a, então, lenços umedecidos, né? Isso, eu trouxe até uma colinha aqui, Por favor. porque os produtos têm nomes diferentes, né? Na verdade, assim, a gente tem falado muito dos disruptores endócrinos, que são aquelas substâncias que elas interferem na ação, na produção dos hormônios no corpo, né? Tanto das crianças quanto dos adultos, né?
Então, seria bom evitar esse tipo de produto, né? Os mais comuns é o bisfenol, né, que está em plásticos e resinas, os fitalatos, que está em plásticos e cosméticos. Então, lê lá nos ingredientes, vocês vão ver que tem um tanto de nome estranho em inglês, tá? Mas vocês vão conseguir ver. Sim. Tem os parabenos, que a gente vê muito em produto de cosmético, né? De maquiagem, essas coisas. Tem o triclosan, que ele é um antibacteriano em cosméticos também, que também a gente deveria evitar, tá? Oxibenzona, que às vezes está em alguns filtros solares. Olha. Né? E ficar de olho no lenço umedecido, nas pomadas, nos hidratantes, a gente não vê tanto, mas os metais pesados, né? Sim. Chumbo, sim, mercúrio, cádmio, cobre, níquel está muito aqui nos nossos brincos, né? Arsênico. Tá? Sempre, eu acho que é criar, então, o hábito de ler o rótulo dos produtos que a gente está adquirindo. E isso vale para a vida toda, né? A gente tem que aprender a ler rótulos, a criar o hábito de ler rótulos. Isso. E quando se trata em crianças, em bebês, isso é muito, muito sério, né? É muito importante, né? Pensando, por exemplo, que os metais pesados, por exemplo, eles estão uma ação cumulativa no corpo, né, gente? Evitar, né, daquela exposição ser tão precoce para aquela criança, né? Sim. A gente vê muitos metais pesados em maquiagens infantis, né? Existem maquiagens específicas para as crianças que vão estar discriminadas nos rótulos, é só ler os ingredientes, né? E tem uma coisa também, sabe, Vanessa? A gente adora o cheirinho de neném, né? Sim. Sim. Só que os perfumes, gente, eles são irritativos. Então, assim, gente, a gente adora o cheirinho de bebê, mas a gente adora o cheirinho do nosso bebê. Sim. Né? Eu falo que se eu pudesse colocar dentro de um frasquinho, né, o cheiro do meu Arthur, eu colocar. E nunca usar produtos de adulto em criança, né? Pois é, alguns produtos podem ser usados, sabe, Vanessa? Alguns hidratantes são liberados para uso infantil e adulto, mas também com a recomendação do pediatra, né, do seu pediatra. No rótulo? Vem escrito no rótulo. Porque a gente agora quer ler o rótulo de tudo, né? Isso. Mas então, essa orientação, ela vem no rótulo. Ela vem no rótulo. E se ela não vier, pergunta para o seu pediatra. E quando a gente pensa, né, em produtos tópicos, em produtos para usar na pele, muitas vezes a gente acaba se esquecendo do sabão que vai ser lavado a roupa do bebê e do amaciante. Isso. Tem interferência? Pode ter sim, principalmente pela questão dos perfumes, tá? Eu falo que eu tenho uma criança que tem dermatite atópica. E é difícil achar, talvez, um sabão em pó, né, um amaciante que seja condizente, né, com aquela situação. A gente pede para ser aqueles sem perfume mesmo, tá? Tem algumas opções no mercado, alguns com ingredientes mais naturais, tá? Talvez poucos ingredientes. E o amaciante evitar. A gente pode usar vinagre, não deixa cheiro nas roupas, tá? E a roupa fica macinha. Perfeito. Tá bom? E eu queria só enfatizar, só para terminar, a questão dos sabonetes de banho, né? Tá bom? Para a gente escolher também com carinho, porque eles são bastante irritativos. Eu vou dar só uma dica, assim, o pH desses sabonetes, eles têm que estar em torno ali de 5,5, sabe? Para poder não interferir naquela acidez da pele, tá? Porque mexe com a barreira cutânea. Depois do banho de imersão, gente, deixar uma canequinha com água limpinha para tirar o sabão, para evitar as irritações, tá? E a hidratação, gente, hidratação com os hidratantes adequados para cada faixa etária, eles são desde o primeiro dia de vida. Inclusive no rostinho, a gente vê redução do que a gente chama de eczemas, que são essas irritações na pele do bebê, sabe? Então pode passar, gente, sem medo. Sem medo, pode passar. Uma coisa que fica em dúvida também, né? Muitos pais podem ter dúvida em relação ao protetor solar. Isso. Tem protetor solar indicado para cada faixa etária? É importante usar, claro. Sim, é super importante usar, né? Hoje em dia a gente sabe sobre o acúmulo, né, das radiações solares no desenvolvimento do câncer de pele, né? Inclusive a gente aboliu o banho de sol, né? Assim, aquele banho de sol que é obrigatório, né? 15 minutos. A gente falou, não, sol agora só para o neném conhecer o sol, passear, né? A mãe fazer um pouco de vitamina D, né? Mas tem também, viu, Vanessa? E para os menorzinhos a gente fala até dos bloqueadores, né, solares, que são aqueles que refletem, né, os raios. E também tem os filtros químicos que tem os específicos para criança. Sempre estudar e pesquisar e conversar com o pediatra que está acompanhando o filho, né? Isso, né? E lembrando que o protetor solar, bom, que eu estou lembrando até o momento, é após 6 meses, tá? Antes disso a gente usa barreiras físicas, aquelas roupinhas UV, chapeuzinho, roupinha, deixar a criança na sombra, tá?
e o repelente. Muito importante. Né? A gente viveu aí uma epidemia de dengue aí, Sim. né? Chikungunya, zika. Ele a partir de 3 meses e antes disso barreiras físicas também, né? O cortinado com cuidado para a criança não embolar a mãozinha, tá? Aqueles repelentes de parede, lembrar de não deixar a criança dormir com aquilo no quarto, né? Põe ali um tempo antes, 1 hora, 2 horas, fecha tudo, depois tira. Tá? E tem uns adesivozinhos de citronela, Sim. tem umas roupinhas que são também, tem um papel ali de repelentes, né? É estar atento mesmo àquilo que a gente consome, né? Porque com certeza. O responsável literal, né? Por aquela vidinha somos nós pais. nós. Então, cabe a nós olharmos essas questões. Natália, muito obrigada Eu que agradeço. por esse bate-papo tão esclarecedor. Volte mais vezes. Ah, pode deixar. Por favor. Pode deixar. Vocês viram, né, gente? A pele é uma barreira de defesa contra o mundo exterior e precisa de cuidados em todas as fases da nossa vida. Mas no caso dos bebês e das crianças, aí que o cuidado precisa ser redobrado, não é mesmo? Então, eu espero que as dicas de hoje tenham te ajudado a ter mais segurança para cuidar da pele do seu pequeno e, na dúvida, pergunte para o pediatra e leia o rótulo. Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.